Salve galera, aqui quem vos fala é Diogo, administrador da página Gambiarra Brasil e do Galinha Programadora. Hoje a gente começa a nossa nova sequência de vídeos sobre programação. Na sequência de vídeos anterior, eu pensei em introduzir para vocês os conceitos teóricos, a parte teórica da programação, né, alguns conceitos de variáveis, as principais estruturas, como as estruturas de repetição, as estruturas de decisão, para facilitar o entendimento justamente no momento de colocar em prática. É claro que se eu quisesse me aprofundar na parte teórica, a gente poderia entrar muito mais na teoria para depois colocar em prática. Mas parando para pensar, eu acho bacana a gente ter uma teoria básica para começar a escrever na prática, mas também ir adquirindo a teoria no dia a dia mesmo, no momento em que você vai desenvolvendo, quando forem surgindo as necessidades, a gente vai aprofundando nas partes teóricas e aí volta para a parte prática, né, para consolidar aquela teoria que a gente aprendeu. Nessa sequência de vídeos eu vou estar utilizando a linguagem PHP, que é uma linguagem interpretada, na sua atual versão estável, que é a versão 7. No princípio, para esses primeiros vídeos, a gente ainda não vai ter um ambiente, né, um servidor rodando PHP. Eu vou puramente escrever em um editor de texto, né, a sintaxe da linguagem, para vocês conseguirem assimilar direito, conseguirem entender minimamente, né, aprender como se escreve. E quando a gente já tiver com esse conhecimento, né, essa parte da escrita sólida, a gente já começa a levantar o nosso servidorzinho e colocar finalmente a aplicação para rodar. A questão de levantar o ambiente, pode ficar tranquilo, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre você levantar um ambiente. O meu ambiente, como vocês devem ter percebido, não é o Windows, né, é Linux. Então o vídeo vai ser levantando em um ambiente Linux, mas fica tranquilo também os usuários do Windows, que eu vou dar total suporte à instalação do Apache, né, do PHP no Windows também. Vamos lá galera, vamos então ao assunto de hoje. O assunto de hoje é variáveis, definição de variáveis, né? A gente já viu nos vídeos anteriores da parte teórica que a variável ela é um aspecto que discrimina certo elemento. Então, recapitulando, né, a gente tem o nosso elemento pessoa. Então, dentro de pessoa, a gente vai ter alguns elementos que discriminam o que é uma pessoa, né? Discriminam, o que eu quero dizer é você conseguir identificar que são pessoas diferentes a partir daquelas características. Esse é o conceito de variável. Então, basicamente, né, a gente dentro de uma pessoa, a gente teria a variável nome, a gente teria a variável idade, a variável gênero, entre outras. Só que no PHP, né, assim como em outras linguagens, existe uma forma de você definir uma variável, né? Então a gente tem aqui nossas variáveis nome, idade e gênero. Então vamos começar a escrever aqui, né, como que a gente define as nossas variáveis no PHP. Existe o caractere especial, que é o cifrão, né, também conhecido como dólar, como queira. Eu costumo chamar de dólar, mas na prática ele é um cifrão, né, na nossa linguagem. E ele é o caractere especial que no PHP identifica que você está definindo ou chamando, né, ou manipulando alguma variável já existente. Nesse caso, a gente vai definir a nossa variável. Então, basicamente, é você colocar cifrão, então o nome da variável, igual e o valor da variável. E um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula indica para o interpretador do PHP o final de cada instrução. Agora eu vou definir, né, as variáveis da nossa pessoa. Então eu vou definir a variável nome, que ela vai receber o valor Diogo. Eu vou definir a variável idade, que ela vai receber o valor 20. E vou definir a variável gênero, que vai receber o valor masculino. A definição de variáveis em PHP, dependendo do tipo, se ela for do tipo character, né, que é um caractere só, ou um string, que é um conjunto de caracteres, você tem que utilizar a notação de aspas simples
ou aspas duplas no valor da sua variável. Por exemplo, nossa variável gênero, que recebeu o valor masculino, a gente vai colocar o valor entre aspas para indicar para o interpretador do PHP que isso é um valor do tipo string. Os valores numéricos, seja ele int, double ou float, eles não têm anotação de aspas dentro do seu valor. Então é o próprio número propriamente dito. Para completar, tem a variável nome, que recebe um string também. Então a gente vai colocar aqui ela entre aspas. E pronto. A gente tem as nossas variáveis declaradas já obedecendo a sintaxe do PHP. Então a partir da linha 5, né, as linhas 5, 6 e 7, se você colocasse num código de um arquivo PHP, elas já seriam interpretadas de forma correta e não daria nenhum erro de sintaxe. Só para fazer uma observação, eu comentei a questão dos números das variáveis do tipo numérica, né, que é inteiro, double ou float, que na notação elas não recebem aspas. Tá? Existem alguns casos em que você pode ter erro de sintaxe quando não coloca aspas. Por exemplo, um string, se você por algum motivo declarar uma variável assim, ele vai dar um erro de sintaxe no interpretador do PHP. Porque todo string ele tem que estar dentro de uma aspas simples ou uma aspas duplas. Em compensação, os valores do tipo numérico, se vocês pararem para pensar, eles também podem ser considerados como um conjunto de caracteres, porque todo número também é um caractere. Então, por exemplo, se eu quisesse definir a variável idade por algum motivo, né, com o valor dela, que eu não quisesse considerá-la como um número, como meramente um conjunto de caracteres, eu poderia facilmente encapsular esse valor dentro de aspas duplas, para indicar para o PHP que eu estou definindo a minha variável idade com valor 20, mas que esse valor é um do tipo string, que ele é um conjunto de caracteres. Dito isso, vamos avançando então na nossa aula. Existem alguns padrões de nomenclatura de variável, né? Não são todos os caracteres que são aceitos. Tem algumas regrinhas que você tem que seguir no momento em que você estiver definindo uma variável. Então, alguns nomes de variáveis que não podem ser utilizados. Você tem então uma variável com caractere especial, né, uma exclamação, nome. Essa é uma regra muito importante, que os caracteres especiais eles não são aceitos nos nomes de variáveis, tirando o caractere underscore, que é o famoso underline. Então, por exemplo, nome a gente poderia escrever facilmente assim. Esse é um nome válido, mas esse nome aqui em cima, né, esse valor aqui, ele é um valor que não pode ser utilizado. Como eu disse antes também, toda variável ela tem que começar com o caractere especial cifrão, né? Então esse é o único caractere especial, mas que não faz parte do nome da variável, que isso fique claro. Ele só indica que o que vem depois é uma variável, mas ele não faz parte do nome da variável, tá? Então na prática, o único caractere mesmo especial que é permitido no nome das variáveis é o underscore. Não é permitido que você comece suas variáveis com números, né? O primeiro caractere do nome da sua variável seja um número. Então, por exemplo, a variável 1, 2, 3, ela não é uma variável válida, né? Você não pode definir uma variável onde o primeiro caractere é um número, mas a partir do primeiro caractere é permitido o uso de qualquer letra ou número, né? A questão do número ela só é relativa ao primeiro caractere, que não pode ser utilizado, né? Não é um nome válido de variável. Mas a partir do primeiro caractere é permitido qualquer letra e qualquer número. Não é permitido também utilizar espaços no nome das variáveis. Então, por exemplo, a variável nome, escrita dessa forma, ela também não seria um valor válido, né? Então é isso, galera. Deixar o meu famoso por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham entendido minha explicação. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer dica, qualquer crítica, sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo, eu teria o prazer em respondê-lo, tá? Se inscreve no canal para receber os nossos novos vídeos, eu vou estar postando vídeo com uma frequência alta.
E clica no joinha também, não cansa o dedo, você clica aqui embaixo depois, no joinha. Todo mundo fica feliz, eu fico feliz, você fica feliz, né? E é isso, até a próxima, tchau, tchau.